Num cenário onde, por exemplo, no Brasil, a gente não consegue montar PC com uma facilidade muito grande por conta de limitações financeiras, seria bem legal, né? Você poder montar um PC sem precisar de placa de vídeo. Mas se você quer jogar, você fala, não, eu preciso de placa de vídeo. Felizmente tem uma solução pra isso. Tem uma performance de placa de vídeo decente mesmo. Dá pra jogar os últimos lançamentos, uma performance legal, principalmente em jogos competitivos. Tudo isso com apenas um CPU, com um gráfico integrado e gastando pouco, que você vai economizar na placa de vídeo. E é bem fácil de montar, porque é um componente a menos. Isso se chama APU. A AMD já traz isso há muito tempo, a Intel tá trazendo algumas soluções também. Mas e se eu dissesse pra você que dá pra você ter uma performance tipo de RTX 4060, a placa de vídeo mais usada da Steam, ou uma das mais usadas da Steam, a placa mais popular aí da Nvidia da série RTX 40? Pois é, a AMD tem a chance de fazer isso com os Ryzen 9000G. A AMD lançou as APUs faz muito tempo, tá, galera? Desde a época dos Fusion. Hoje, pra quem não sabe, né, a AMD fornece os chips pros consoles da geração atual, vários deles, inclusive, não é só o Xbox e PlayStation 5. Ela fornece, por exemplo, pros handhelds, praticamente todos, a grande maioria, com algumas exceções que usam Intel, mas basicamente todos os consoles usam chips da AMD, com exceção também no Nintendo Switch 2 e o Switch, que usam chips da Nvidia. De lá pra cá, muita coisa mudou. Depois que lançaram os Ryzen, nós tivemos lá as APUs que trouxeram uma revolução, basicamente, para quem não tem condições de comprar uma placa de vídeo, mas queria jogar no PC, que foram as APUs Ryzen G. O G é basicamente para identificar que possuem gráficos integrados de alta performance. Agora, com os Ryzen atuais, todos eles têm gráficos integrados, com exceção daqueles que têm o F no final. O mesmo serve para Intel. Os processadores que têm F no final não tem gráfico integrado, mas é porque foi retirado de fábrica. Basicamente todos eles têm. O 5600G e o 5700G, que provavelmente são os chips que você conhece mais hoje, são processadores Ryzen com gráficos integrados Radeon, aquele selinho ali, ó, o Radeon Graphics e tal. Aquilo lá é justamente para mostrar que eles têm um gráfico integrado. O gráfico integrado desses processadores, ele não é exatamente tão poderoso assim. É claro que se comparado com gráficos integrados de outros processadores, eles são muito fortes. E sim, você consegue, por exemplo, no 5600G, rodar muita coisa. Mas agora nós tivemos uma grande atualização que foram com os Ryzen AM5. Chips mais modernos, com uma nova interação dos Zen, dos núcleos de processadores Ryzen, e com gráficos integrados mais modernos. Finalmente saímos das Vega e viemos para RDNA, mas são versões antigas, mais ou menos ali das RX 5000, RX 6000. A gente já tá nos 9000. Se com 8600G e 8700G, que são duas das APUs mais poderosas que a gente tem para AM5 atualmente, você já consegue uma performance muito boa. Eu fiz testes aqui com o 8600G e o 8700G e vou dizer pra vocês que fiquei muito surpreso porque realmente a performance é boa. Um ponto muito importante, né, para essas APUs é que elas utilizam memória do sistema. Elas não têm memória integrada, né, como a sua placa de vídeo tem. Então o que ela faz? Ela empresta a memória do sistema. Agora com DDR5 dá para trabalhar em frequências muito mais altas. Inclusive as APUs conseguem atingir clocks mais altos do que os próprios CPUs, por conta do design mais monolítico. As versões de PCI Express também mais modernas. E como eu disse, a controladora de memória mais rápida, todas as vantagens que você tem. O clock bem elevado também das APUs, mas a gente continua com a mesma limitação. Dá para você rodar jogos modernos. Você tem, por exemplo, agora a possibilidade do FSR, que ajuda bastante, né? Tudo isso para você melhorar a sua experiência, mesmo com um processador com gráfico integrado bem fraquinho. Mas tem limitações, porque o sonho que a gente tem é justamente você não precisar
de uma placa de vídeo para conseguir rodar os jogos atuais, mesmo que não seja tudo no Ultra. Imagina você ter uma performance ali, de repente, de uma RTX 4060 Ti no gráfico integrado. A gente já vê uma performance próxima de uma 4060 em alguns casos, com gráficos integrados AMD para notebooks. E em desktops a gente tem a vantagem de não ter a limitação do TDP, ou seja, não tem um limite de quanto você pode consumir. Você pode consumir muito mais do que no notebook e conseguir uma performance muito grande. A AMD tem essa oportunidade agora de trazer um chip tão poderoso quanto, ou talvez até mais, para os desktops, assim, revolucionar de uma forma como a gente nunca viu. Isso já foi provado. A AMD lançou os seus Ryzen AI Max para notebooks e para algumas soluções compactas focando em inteligência artificial. Se você não conhece, essas são as tais das Super APUs. Lembra? A gente falou muito sobre a tal das Super APUs, que esperava-se uma performance próxima de RTX 4070. Não foi exatamente isso em todos os cenários, mas em alguns casos chegou perto de RTX 4070 para notebook, o que equivale mais ou menos a uma 4060 Ti para desktop, o que é muita coisa se você me pergunta para um gráfico integrado. Essas soluções já apareceram em alguns notebooks, já apareceram em alguns desktops compactos e inclusive em alguns tablets. Sim, alguns não, né? Vamos ser mais específico, no tablet da Asus, que é super poderoso. Cara, ele consegue rodar jogos tipo, sei lá, o Ratchet & Clank, Horizon Forbidden West, jogos de consoles tipo PlayStation 5. Existe a possibilidade da AMD simplesmente trazer uma APU revolucionária para os Ryzen 9000G, que seria a próxima geração de APUs. Só tem um pequeno empecilho. Nós temos informações aqui, né, alguns rumores de que os Ryzen 9000G vão ser apenas refreshes. O que seria, né, o refresh para os Ryzen 8000G, que virariam o Ryzen 9000G, deixaria de lado, por exemplo, a atualização com novos gráficos integrados. A gente ainda ia continuar com a 760G, né, o gráfico integrado que é utilizado hoje. Se você me pergunta, um rapaz latino-americano sem dinheiro do bolso que acompanha isso desde o começo, eu acho que é uma série de oportunidades perdidas da AMD para criar um segmento todo específico para ela. As APUs têm o seu espaço, inclusive se você olhar, né, nos vídeos do canal, provavelmente os vídeos com mais acesso são das montagens de setups com APU, para, né, tutorial para montar um PC com APU com gráfico integrado, porque ele é realmente muito fácil de montar, muito acessível e muito fácil de entender. Você monta e vai ter aquela performance e é isso, você só precisa dessa configuração básica. Se nós pegarmos hoje a performance, por exemplo, dos Intel Lunar Lake, que são a atual geração de processadores para notebooks da Intel, a performance deles é absurda. Eles conseguiram praticamente fechar, né, essa diferença que tinha e, em vários casos, ultrapassar a AMD na performance e eficiência nos notebooks. Os notebooks utilizam basicamente uma versão super glorificada da APU, porque eles são chips mais compactos, com TDP mais baixo, com consumo menor e que precisam dissipar menos calor. Mas são meio que APUs, processadores com gráfico integrado. As versões com gráfico integrado forte para notebooks da AMD, hoje eles não são mais dominantes. Antes, você perguntava qual que é a melhor APU que tem um processador com gráfico integrado sem placa de vídeo dedicada para notebook, era a AMD. Agora, já não mais. A Intel com a Zark integrada nos Lunar Lake já consegue ultrapassar a AMD em alguns jogos. Olha como é que é outra coisa impensável também, porque a diferença de gráfico integrado da Intel, dos HD Graphics para hoje com as Intel Arc, é abismal. Eu realmente imagino que em um futuro muito próximo a Intel deve trazer soluções com gráficos integrados mais poderosos para desktop. E isso é uma informação que eu tirei completamente do meu nariz. A Intel nunca falou sobre isso, nunca saiu nada sobre isso, mas faz todo sentido na direção que a Intel está seguindo. Se você pegar hoje, a AMD, inclusive, fala assim, pô, mas não dá pra ter esse gráfico integrado porque tem limitações, vai ficar muito caro. Mas se você pegar hoje, por exemplo, o Ryzen Z2 Extreme, que são os chips que equipam os handhelds, que equipam os novos consoles portáteis e que devem equipar, por exemplo, os novos Xbox, se você pegar a performance deles, ela é excepcional. Curiosamente, eles não conseguem ultrapassar com grande margem os Lunar Lake. É bom lembrar que o Lunar Lake, o chip que equipa, por exemplo, o MSI Claw AI 8 Plus lá, esse Claw, ele saiu para competir tecnicamente com o Ryzen Z1 Extreme. E agora o Z2 Extreme trouxe um avanço muito pequeno. Isso, inclusive, é sempre um comportamento muito comum de empresas que não tem concorrência. Então, se você não tem concorrência, você não é forçado a trazer uma grande revolução. A AMD trouxe uma evolução muito pequena do Z1 para o Z2 Extreme. E o mais importante para consoles portáteis é que a eficiência dos processadores da Intel parece ser melhor do que os da AMD dos Z2 Extreme. Finalmente, nós temos uma concorrência. Quando saiu a primeira geração do MSI Claw, todo mundo deu risada, falou, meio que absurdo, a Intel tá passando vergonha, assim como foi com as Intel Arc. E agora, na segunda geração, com os Lunar Lake, eles já conseguem entregar uma performance muito boa. Eu fui até
Taiwan durante a Computex, visitei a Intel lá, tive acesso aos kits de desenvolvimento dos Intel Core Ultra 300 para notebook, que eventualmente vão equipar handhelds e que podem equipar também APUs, porque o gráfico integrado mais poderoso que tá lá poderia muito bem substituir alguns núcleos de processadores para desktop e virarem APUs, principalmente com essa proposta da Intel de IA na ponta. Mas pra gente que não tá interessado em IA, essa GPU integrada poderia ser muito boa para jogos. Ainda mais com a Intel agora trazendo suporte aos ISS, com geração de quadros e tudo mais. Então, assim, a coisa parece muito boa para nós num futuro provável. É curioso ver como a evolução foi grande do lado da Intel. A AMD não retrocedeu, ela só deu uma desacelerada aparentemente e parece estar focando em outros mercados, mas existiria a possibilidade de a gente ter sim uma APU super poderosa com muita performance, mas a AMD simplesmente não vai trazer. Se confirmar esse rumor de que a AMD vai trazer só as APUs 9000G com refresh, primeiro vai ser uma grande decepção, uma oportunidade perdida muito ruim para nós que precisamos de coisas mais acessíveis, principalmente aqui no Brasil. Mais uma chance para a Intel tirar essa diferença e quem sabe trazer gráficos integrados poderosos com uma APU Intel no futuro. E vocês montariam uma APU? Você deixaria, tipo, sei lá, não se importa mais jogar com tudo no Ultra e tal, você teria essa performance para pôr aí no seu desktop? Para jogo casual, para jogar aí sem precisar ser no Ultra, com de repente performance e qualidade até de PlayStation 5 ou melhor? Deixa aí nos comentários. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos.